Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja agora e sempre em nossas vidas. Nós vamos fazer hoje uma pequena abordagem, algo pontual acerca da psicografia, que é o evento, o acontecimento que vamos ter após a palestra, após alguns minutos, de encerrarmos a palestra. E nós vamos procurar nessa meia hora, 40 minutos, fazer como dissemos, uma abordagem pontual acerca desse fenômeno, da sua importância no Espiritismo e, assim, de uma certa forma também, o porquê que ele ocorre, a necessidade, a sua perspectiva extremamente consoladora, enfim, um apanhado geral. Naturalmente que não vamos esgotar o tema, não é essa a proposta, nem a ideia, e nem sequer a possibilidade. O Espiritismo se baseia, como todos nós sabemos, ou pelo menos deveríamos, ou então aqueles que estão chegando agora não têm muito conhecimento do Espiritismo, mas o Espiritismo se baseia nessa relação única, ou nessa perspectiva única de interação entre o plano físico e o plano espiritual. Por que nós dissemos perspectiva única? Porque nenhuma outra segmentação do cristianismo considera a relação espiritual da forma como o Espiritismo considera. Se nós buscarmos na tradição teológica da humanidade, vamos observar o quê? Ou na tradição cristã da humanidade. Vamos encontrar aquela ideia bastante assentada nos nossos dias, de que o mundo é composto, ou a humanidade é composta de uma divisão, ou a realidade espiritual, melhor dizendo, é composta de uma divisão bastante separada, e ao mesmo tempo algo injusta na sua relação espiritual. Explicando melhor da seguinte maneira: temos a humanidade, que segundo a perspectiva teológica teria sido criada por Deus, e na mitologia judaico-cristã essa humanidade foi criada a partir de Adão e Eva, e que tiveram uma existência rápida ali no Éden, rápida do ponto de vista da sua condição edênica, de paraíso, e que após o pecado eles teriam sido expulsos desse paraíso, e a partir dali a humanidade, ou seja, todos nós, seríamos filhos espirituais de Adão e Eva. Mas por que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Todo mundo aqui sabe, Quem já frequentou a igreja, fez as suas primeiras lições de catequese na igreja católica, ou mesmo em um segmento protestante, conhece bem a história. Adão e Eva viviam no paraíso, e um dia apareceu ali um ser malvado, perverso, que expulsou os dois do paraíso. E os expulsou de uma forma bastante, que nós podemos dizer, covarde, porque se utilizou da ignorância daquele casal para enganá-lo. Enganou primeiramente a Eva. Convenceu a Eva de que se ela transgredisse aquele mandamento que foi dado, ela poderia consumir do fruto da árvore, um fruto que Deus colocou no meio do jardim do Éden, e cometeu, segundo alguns analistas bastante perspicazes, cometeu Deus um erro terrível, um erro psicológico muito grave, que foi dizer o quê? Podem comer de todos esses frutos dessas árvores que estão aqui, menos a daquela árvore que está no centro do jardim. Se comerem daquele fruto,
coisas terríveis vão acontecer. Aquele fruto é proibido. E dizem os psicólogos que o calcanhar de Aquiles da humanidade é o fruto proibido. Não é? As coisas estão acontecendo normalmente, mas se alguém disser isso é proibido, o ser humano tem um ímã, um magnetismo que faz com que toda a sua atenção convirja para aquilo que é proibido. A humanidade é assim, não é? Então apareceu a serpente no Éden e, por assim dizer, pregou uma peça no primeiro casal que compõe a humanidade, ou que compôs a humanidade, não é? Aí, segundo alguns, né, isso é até uma pilha que se faz por aí, o diabo tentou Eva e tentou fazer com que ela comesse o fruto de toda forma, mas em um determinado momento ele cochichou algo, os olhos de Eva brilharam, ela correu e pegou a maçã, né? E depois Adão pergunta a ela: o que o diabo te falou? Ele falou que maçã emagrece, né? Por isso que a Eva correu e comeu a maçã e jogou a humanidade, né, no sofrimento. É uma história de cunho mitológico, né, segundo as perspectivas mais atuais do conhecimento, mesmo da Igreja Católica, né? Lá naquela igrejinha bem distante, o padre, aquele padre humilde, o pároco, ele fala essa história para os seus ouvintes, né, os seguidores, etc. Mas lá no Vaticano, onde cada bispo, cada arcebispo, o Papa fala várias línguas, né? E cada bispo e arcebispo tem 2, 3 doutorados, fala não sei quantas línguas e etc. São formados em sociologia, filosofia, psicologia, teologia e todas as gírias possíveis, né? Eles sabem entre si que Adão e Eva é um mito. Mas para que nós vamos perder tempo em ensinar isso para o povo humilde, lá daqueles rincões, né? Então, deixa-se ficar. Mas com a doutrina espírita surge a perspectiva de esclarecimento da humanidade. Então, a grande pergunta que se faz, e aquilo que nós falamos logo de início: por que há uma separação tão gritante na hierarquia espiritual humana que a doutrina espírita veio redimensionar e colocar no seu justo patamar? Porque a gente poderia questionar logo de início: como que Deus, pensando em Adão e Eva, pensando ainda um pouco longe da questão só da mitologia, por que Adão e Eva, um casal que é criado ingênuo, bastante simplório, colocado no paraíso, sofre a tentação de alguém que seria muito mais perspicaz, esperto e espertalhão do que eles? E Deus permite uma coisa dessas. A humanidade cai e a Bíblia diz que a partir da queda de Adão e Eva entra o pecado no mundo. E a humanidade passa a ser corrompida. Corrompida em que sentido? Tomar cuidado para não cair água aqui, senão não tem psicografia hoje, né? Deixar aqui para não dar sopa com azar. Por que então que aquele casal ingênuo é tentado e naturalmente vencido na sua ingenuidade? Eles caem, o pecado entra no mundo, e no pecado no mundo o demônio entra junto. Mas para contrabalançar essa influência do diabo, Deus tem os anjos. E a grande questão que fica então para nós, de uma forma geral, é a seguinte: seria justo um ser criado eternamente voltado para o mal, concorrendo com Deus pela alma das criaturas? Esse é o diabo, Satanás, Lúcifer, os seus anjos e etc. Não é isso? Mas para contrabalançar a influência dessa turma, há uma outra, a dos anjos, que são seres celestiais, iluminados, com toda a sabedoria e poder.
Mas por que então nós, no alto da nossa humanidade, né, que cada vez mais não vai se contentando com respostas prontas, mas vai cada vez mais questionando as coisas, por que nós, humanidade, então sofremos de repente dessa injustiça? Ficamos à mercê de seres tão poderosos como Satanás, Lúcifer e os seus anjos, e ao mesmo tempo, para nos livrarmos deles, temos a assistência de seres tão poderosos e acima de nós como são os anjos. É uma relação, se nós observarmos e pensarmos e questionarmos, como cada dia mais é comum na humanidade, é uma relação totalmente desigual e injusta. Não é isso? Com a doutrina espírita surge uma outra perspectiva sobre isso. A relação para a nossa relação humanidade para com o mundo espiritual apresenta característica bem diversa. Ou seja, os anjos ou os seres alados, iluminados, altamente poderosos e evoluídos, nada mais são do que a humanidade que já realizou o seu progresso espiritual. Assim como, na mesma medida, e de sinal invertido, os demônios. Nada mais são do que espíritos ou homens e mulheres, né, que viveram na Terra e escolheram um caminho tortuoso para a sua existência. A relação que estes seres, os que estão representados aí naquela perspectiva que nós consideramos como demônios, e aqueles que estão na perspectiva que nós consideramos como anjos, relacionam-se conosco. Isso denota claramente o quê? Que estes seres, para a doutrina espírita, nada mais são do que a humanidade que viveu aqui na Terra e agora está no plano espiritual, e que um dia, através de um processo chamado reencarnação, trocará de lugar conosco. Então, aquele homem mais perverso e cruel que nós pudermos imaginar aqui no plano físico, um dia ele morre. Não é isso? Não existe nenhum ser poderoso na Terra o suficiente para dizer: eu vou viver eternamente. Não vai. Pelo menos nesse corpo biológico, né, que tem data de validade. A maioria de nós, né, com 100, 120, já fomos embora. O corpo já desagregou. Não é? Ou existe alguém que vai ficar para a semente? Muito difícil, né? Quem? Eu. Você? Temos uma exceção à regra, né? Mas todos nós vamos morrer, claro, né? Mas nós vamos morrer? Não, o nosso corpo biológico vai morrer. Nós, como espíritos, continuaremos vivos, né? E a doutrina espírita surge no contexto da humanidade exatamente com esta nova abordagem, ou essa nova dimensão para a relação nossa com a espiritualidade. Os anjos, aqueles seres poderosos, iluminados, nada mais são do que os homens, a humanidade, que evoluiu por seu esforço e mérito próprio. É a verdadeira meritocracia, né? E os demônios nada mais são do que aqueles homens, né, aquela parcela da humanidade que insistiu no vício, na maldade, no erro, deliberadamente, que abriu mão de todas as possibilidades para transformar-se para melhor. Não é? Aqui na Terra é fácil nós nos enganarmos uns aos outros, não é? Colocarmos uma máscara de santo, de puro, etc., e enganarmos as pessoas, se formos bons atores, né, ou atrizes, enganarmos facilmente, né? Mas para o mundo espiritual é impossível, né? Para Deus, para a espiritualidade superior, eles nos olham com olhos de raio-x e veem coisas que nós, até mesmo nós, gostaríamos de esconder de nós mesmos. Então, com a doutrina espírita, surge a perspectiva dessa relação entre a humanidade física e a humanidade espiritual, que é uma mesma humanidade em
locais vibratórios diferentes. Não é nem difícil de compreender isso, não é? Você tem um parente de quem você gosta muito, você tem muita afeição por essa pessoa. Ela se muda para um país fora das Américas, por exemplo. Ela vai para a Europa, vai para Londres. Você não tem mais contato físico com aquela pessoa, mas existem os meios de comunicação, não é? Isso é uma analogia grotesca para entendermos o quê? Que a humanidade física também possui uma via ou um meio de comunicação com a humanidade extrafísica ou a humanidade espiritual. Ou seja, aquele parente, aquele amigo, aquela pessoa querida que vai para essa outra dimensão, a dimensão espiritual. Há uma via de contato possível com estes companheiros de humanidade que se foram, e que na doutrina espírita é mediado, né, apesar da confusão de palavras, é mediado pela mediunidade, né? Ou seja, a mediunidade é o meio de comunicação entre a humanidade física e a humanidade espiritual. E por vezes é possível um contato até mesmo direto entre nós e aqueles companheiros, aquelas almas queridas que se foram. No século XIX, quando ainda não havia sido sistematizada a doutrina espírita, ali por volta de 1840 em diante, a Europa foi sacudida por uma série de fenômenos que hoje nós chamamos de poltergeist, né? O que são esses fenômenos poltergeist? É aquele que, quando acontece, você sai correndo sem olhar para trás, né? Casa mal assombrada. Você está, imagine-se, né, numa fazendona, no interior, você fica sabendo que ali ocorreram vários crimes e você vai passar a noite ali, né? E de madrugada começam a chover pedra no telhado, né? Você ouve tiros, ouve barulhos e se levanta para olhar e não tem nada acontecendo. São os poltergeists, né? Os fenômenos espirituais que de efeito físico, que tinha a característica de mexer com objetos. Na Europa isso aconteceu de uma forma bastante curiosa e intensa, né? Com as chamadas mesas girantes. As mesas nos salões europeus, principalmente parisienses, as pessoas se reuniam, né? Naquela época não existia televisão, não existia internet, então nem sonho, né? Muito menos celular, né? Porque hoje o celular tem 5 pessoas na casa que não estão se vendo, né? Cada um no seu celular, no seu tablet, na internet, na Netflix, na sua, e de vez em quando encontra um conhecido, um irmão, um primo, um parente no mesmo cômodo, né? Quando dá um esbarrão no outro. Naquela época não existia isso. Então, era muito pouca distração. A televisão, o cinema da época era o quê? Teatro. Mas o teatro era caro, para poucos. Então as pessoas se reuniam num tipo de reunião chamada sarau, que eram reuniões culturais, onde se lia filosofia, poesia, alguém que se achava mais culto falava para os outros, e as coisas iam acontecendo desse jeito, tomava-se um lanche, um chá, haviam os namoricos, né, os flertes, alguém tocava piano, esse tipo de coisa. E às vezes ia madrugada dentro, como hoje de vez em quando alguns vizinhos fazem conosco, né? Faz uma festa do lado, que vai à noite, e a gente não dorme por conta disso. Naquela época era trivial, era comum. E nessas reuniões, nesses saraus, começaram a acontecer alguns fenômenos curiosos. As pessoas sentavam-se em torno de uma mesa, alguém colocava o dedo na mesa, a mesa começava a mexer sozinha. De início era uma brincadeira, alguém ficava tentando descobrir como que o outro fez para mexer a mesa de maneira imperceptível, e de repente a mesa começou a levantar-se no ar, e aí alguém passava por baixo, via que não tinha fiação nenhuma, e etc. E se estabeleceu o fenômeno chamado mesas girantes. Até que alguém teve uma ideia, essa mesa vai para lá, vem para cá, será que é uma inteligência, alguma coisa assim? Vamos fazer contato com isso? Quem está aí é uma alma do outro mundo?
Se for sim, bate uma vez o pé. Se for não, bate duas. O que é uma bobagem, porque se batesse uma vez ou duas, era uma aula todo mundo, de todo jeito, porque estava respondendo a pergunta. Aí a base batia uma, sim. As pessoas já se assustavam, né? Fazia aquele frisson. E começava a se estabelecer essa comunicação, até que a coisa se tornou bastante banal e comum. E as pessoas improvisavam, daquelas mesas trouxeram uma pequena cesta, tipo uma cesta de piquenique, né? Isso. E a pessoa colocava a mão ao lado da cestinha de vime e a cesta mexia e levava para uma letra do alfabeto e para outra. E as pessoas começaram a conversar com aquelas inteligências e fazer perguntas profundamente filosóficas e transcendentais do tipo: quando que eu vou casar? Né? Qual o número que vai dar na loteria? Essas perguntas tão profundas, né? E as mesas iam respondendo. Até que um senhor bastante estudioso, dotado de uma cultura fenomenal na época, que se chamava Hipólito de Leonelizar Rivaio, de tanto insistirem com ele, ele falava: não vou. Desde quando uma mesa vai responder? Ela tinha que ter cérebro e nervo. Me prova que a mesa tem cérebro e nervo que eu posso pensar em ir. Alguém convenceu: olha, ela está dando resposta inteligente, fala quando que você vai casar. Né? E aí, esse moço resolveu assistir a uma dessas reuniões. Mas como ele era alguém bastante estudioso e bastante conhecedor da cultura humana da época, era poliglota, né? Ele optou por pegar um caderno e colocar questões sérias e levou para a mesa responder. E a primeira pergunta, ele vai colocar a pergunta de número 1 num livro que ele vai lançar, que na segunda edição terá 1019 perguntas sobre os principais temas da humanidade. Perguntas que são estudadas até hoje e que nos vários campos do conhecimento, essas perguntas já antecipavam questões dos dias de hoje, inclusive. Né? A primeira pergunta que ele faz: o que é Deus? Aí, a mesa que balançava e respondia que você estava feio, bonito, que ia casar assim ou assado, para curar a frieira do seu dedo você tinha que lavar os pés, esse tipo de coisa transcendental. A mesa assumiu uma outra postura e começou a dar respostas que estão na base da filosofia e da cultura humana de todos os tempos. Estava lançado o Livro dos Espíritos, que estava sistematizado a doutrina espírita. E o estudo passou a ser mais sério. E este senhor perguntou: precisa daquela mesinha, daquela cesta, melhor dizendo, de vinho, para que alguém encoste nela e ela escreva? Porque se amarrava o lápis na borda da cesta. E a cesta respondeu: não precisa. O indivíduo médium, ele próprio pode pegar o lápis com a sua mão, que nós escreveremos através das mãos dele. Estava inaugurada para o mundo a psicografia, né? A escrita da alma, da psique, seria isso ao pé da letra. Mas Kardec patenteou, né? É uma maneira de dizer, de maneira brincando, né? Ele patenteou o termo e ficou. O que é a psicografia? Todo mundo sabe que é o espírito vir escrever através das mãos de um médium. E a psicografia, então, com ela surge a dinâmica e a evolução da comunicação espiritual, né? Às vezes mais profunda até do que a fala, porque há um fenômeno também conhecido como psicofonia. O que é psicofonia? Kardec chama na época dele de médium falante. O espírito vem e fala através da boca de um médium, né? Conversa conosco através da verbalização intermediada pelo médium. E aí conversa de tudo, né? Coisas sublimes, se são espíritos evoluídos. Coisas grotescas, se são espíritos frívolos. Coisas ameaçadoras, se são espíritos violentos, né? Dia desses,
encontramos um colega num seminário na Federação Espírita sobre mediunidade, que alguns companheiros aqui estavam presentes, e no intervalo fomos conversar sobre o tema, só para exemplificar a questão da fala. E ele contou-nos uma experiência bastante curiosa. Inexperiente, conhecedor rápido, conhecimento rápido da doutrina espírita, ele foi com algumas companhias a um local onde se exercia o mediunismo. Mediunismo é diferente de mediunidade e espiritismo. Utiliza-se a mediunidade, mas não tem nada a ver com a doutrina espírita. Os espíritos que se manifestam são ligados a outras correntes. E este companheiro chegou, vela para todo lado, incenso, e alguém tomou lá um gole de cachaça e entrou em transe, e falando uma voz forte, gutural, e ele achou, falou, vou encaminhar essa alma penada. E chegou para o espírito e falou, você tem que ir para a luz, mude de vida, siga o seu caminho. E o espírito virou para ele e falou com uma voz cavernosa, diabólica, cuida da sua vida, rapaz, o que você tem a ver com a minha vida? E ele murchou, falou, não está mais aqui quem falou, Ou seja, o espírito falou através da boca de alguém, psicofonia. Agora, a psicofonia e a psicografia, qual seria mais interessante? Seria possível nós termos o livro dos Espíritos, se fosse pela fala, pela verbalização apenas? Teríamos o livro dos Espíritos? Não, Mas pela escrita, temos o livro dos Espíritos? Temos. Então a escrita é a sedimentação, a materialização da fala, ou do pensamento e da fala. Primeiro pensamento, depois fala e escrita. A escrita é mais elaborada, então é um processo de comunicação muito mais vantajoso, Então a psicografia surge nessa perspectiva, neste panorama. E a espiritualidade traz N informações para todos nós. E naturalmente, o grande anseio, a grande expectativa de todos nós, qual é? Eu perdi um parente querido e eu quero vê-lo nas páginas escritas. Isso é possível? Isso acontece? Acontece, é um fenômeno bastante comum, fácil, rápido? Nem sempre. Por quê? Porque depende de N fatores. E quando nós colocamos N fatores, são N fatores mesmo. Lembra aquele exemplo que dissemos? Você tem um amigo que vai para a Inglaterra. Se você tem o telefone dele, o WhatsApp, o e-mail, o endereço, tudo é fácil você comunicar com ele, não é? Mas suponhamos, nessa mesma linha de raciocínio, que você estava com muitos anos sem ver o seu amigo e hoje você encontra alguém, nossa, eu quero falar com o fulano. Você não soube? Ele foi para a Inglaterra. Me dá o telefone, um e-mail. Não tem absolutamente nenhuma referência. Você sabe que o seu amigo está na Inglaterra, Mas para você encontrá-lo é fácil? Não, Muito, muito difícil se ninguém tiver nenhum contato para intermediar. Uma coisa parecida acontece em relação a nós e aqueles companheiros nossos que estão na espiritualidade. Eles estão no mundo espiritual, mas em que condição? Nós não sabemos, Então é fácil, eu devo exigir do médium, daquele que vai psicografar, a presença do meu amigo? Posso até exigir, mas vai ser difícil, 100% de segurança de que aquilo vai acontecer. É como se você ficasse em frente ao seu computador e brigasse com ele para que seu amigo mandasse uma mensagem pelo qualquer meio de comunicação acessível ao computador, Então a questão é bastante complexa mesmo, O médium mais notável que nós tivemos nesse tipo de fenômeno foi, sem dúvida nenhuma, Chico Xavier, Chico Xavier psicografou, ficou célebre porque ele psicografou
milhares, né, de mensagens de parentes desencarnados. E nessa dinâmica dele psicografar essas mensagens, muitas vezes nós podemos entender nuances essenciais, importantíssimas de como o fenômeno ocorre, né? E como muitas vezes ele é difícil, é quase impossível que ocorra por esses N fatores a que nós fizemos referência. Os biógrafos de Chico Xavier contam de que ele sofreu até agressão física, né? Tapa no rosto, porque uma pessoa queria que um morto querido dela escrevesse através do Chico. Ele falou: olha, eu não posso obrigar, não tem jeito. Tem até uma frase bastante célebre dele, né? O telefone só toca de lá para cá, né? Ou seja, é a espiritualidade que sabe a condição para que o fenômeno ocorra. E muitas vezes nós não pensamos na complexidade desse processo, não é isso? Por exemplo, há um livro que muita gente às vezes não lê por sei lá que tipo de justificativo, mas alguns dizem que tem receio mesmo, que nós sinceramente não vemos fundamento, que é um livro magnífico, né, e que foi psicografado 10 anos antes do Nosso Lar, ficou na gaveta 10 anos, porque a médium não tinha coragem de publicar. Só quando saiu o livro Nosso Lar, de André Luiz, que ela se animou e publicou o seu livro, né? Quando saiu o Nosso Lar, imaginem os senhores, quando falou, vai sair o filme Nosso Lar, todo mundo, que beleza, né? Milhares de pessoas foram ver, recorde de bilheteria, etc, né? Mas quando o Chico Xavier publicou o Nosso Lar, será que a reação foi tão boa quanto hoje, filme? Não. Estávamos em 1940, né? O livro causou um verdadeiro assombro. Muita gente, inclusive da federação, pensou: o Chico Xavier está esclerosado. Como? Vida no mundo espiritual, cidade, aeróbus, né? Que nada mais era do que um avião mais sofisticado. Teleconferências que hoje nós temos, lá em Nosso Lar ele mostra isso, né? O pessoal fazendo um culto no lar e a imagem aparecendo ali no Nosso Lar, como nós temos hoje, né? O Skype, aqueles processos assim de, como nós sabemos que tem gente que faz o culto do Evangelho no lar, um verdadeiro triângulo mundial, né? Temos um parente assim, ele faz aqui um filho na Alemanha e o outro nos Estados Unidos, triangulando. Agora é a sua vez, comenta o Evangelho. Então naquela época, 1940, isso era coisa de... Quando saiu o livro, Chico sofreu horrores. Nós ignoramos isso muitas vezes. Sofreu horrores. Mas Ivone Pereira, uma médium notável, havia psicografado 10 anos antes um livro chamado Memórias de um Suicida. E nessa obra é mostrada uma particularidade muito semelhante ao que é mostrado no Nosso Lar. Os espíritos que desencarnam em processos dolorosos de suicídio, que são recolhidos em uma colônia espiritual dirigida por Maria de Nazaré, que segundo muitos seria recolhido como seu primeiro paciente, Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus e depois suicidou, né? Então Maria de Nazaré criou aquela colônia para atender suicidas. E ali nós temos aquele momento em que a espiritualidade recolhe aqueles espíritos que se mataram, quer dizer, mataram o corpo físico em que eles habitavam, viveram horrores na espiritualidade por conta desse gesto, com a grande diferença para a teologia das outras religiões, de que eles não estão condenados eternamente ao inferno ou ao mal, mas assim que eles vivem um tempo equivalente ao que eles deveriam ter vivido na carne, eles já se veem em condições de serem socorridos a essa região da espiritualidade, tratados e encaminhados para o processo reeducacional da reencarnação. Então, nesse livro, mostra o caso de um senhor que fora um comerciante próspero, que faliu
e por conta da sua falência, ele deu um tiro em si mesmo e destruiu o seu corpo. Viveu horrores nas dimensões purgatoriais da espiritualidade e depois foi socorrido ao Hospital Maria de Nazaré. Em determinado dia, ele dizia que queria, porque queria ver a sua família no plano físico, e que ele era um nobre. Quando ele encarnado, ele era da nobreza, era um nobre, exigia os seus direitos e que iria sim, se fosse necessário, ele iria ao presidente daquele lugar que ele não sabia qual era. Ou seja, ele teria que ir até Jesus, né? E ele tanto insistiu, e os médicos espirituais falavam, olha, não convém. Mas ele tanto insistiu, que eles falaram, olha, infelizmente, vamos levá-lo e preparar um leito aqui no nosso hospital, porque ele vai voltar pior do que quando nós recolhemos. E lá se foi o nobre, levado à sua família. Quando ele se matou, ele imaginava que tinha deixado um grande patrimônio, mas as dívidas haviam corroído tudo. E quando ele vai visitar a sua família, ele encontra as filhas e a esposa vivendo na mais absoluta miséria, e a esposa explorando as filhas na prostituição. Imagine o choque espiritual para aquele companheiro. Ele vê aquela cena, fica horrorizado, faz um transe, um processo auto-obsessivo, catatônico, e entra em profundo processo de alienação mental e é recolhido novamente à colônia espiritual. Este é um exemplo de milhares daqueles N exemplos que eu falei, da possibilidade de relação entre nós, como estamos nós no plano físico e como estão os nossos companheiros na espiritualidade. Como que é complexo esse processo. Então, o que se vai ver hoje aqui, na psicografia, é, às vezes, assim, um pequeno recorte, uma nesguinha da possibilidade desse intercâmbio. E se não for possível para nós hoje recebermos a fala de um pai, de uma mãe, de alguém, isso não significa que nós estamos totalmente alijados do processo de comunicação, mas que ele não foi possível aqui e agora, por conta de motivos que nós não sabemos, e às vezes a própria espiritualidade, para o nosso bem, vai evitar de dizer, não é? Porque muitas vezes nós temos a tendência de sermos extremamente parciais, tanto conosco quanto com esta ou aquela pessoa do nosso convívio, que nós temos muita estima, mas que outras pessoas às vezes têm problemas com elas, né? Então a relação humana, interpessoal, ela é de uma complexidade bastante intensa, tanto entre nós que estamos na matéria, quanto entre nós e aquelas almas queridas que estão na dimensão espiritual. Se buscarmos a obra de André Luiz, Nosso Lar, e toda a sequência que mostra o desdobramento das atuações, né, do André Luiz no mundo espiritual, e onde ele vai, as relações que ele tem, tudo aquilo que ele vai fazendo, aquele mapeamento das relações humanas, nós vamos ver que é bastante complexo, né? Mas se não for possível hoje eu receber uma psicografia, não significa que de forma alguma eu possa estar me comunicando com aquele ente querido. O cuidado que devemos ter sempre é de que seja uma comunicação de um nível espiritual satisfatório. E qual seria a grande maneira de interrelacionar com os nossos entes queridos? Através da prece. A prece sentida, a prece envolvida em verdadeira unção de superioridade espiritual. Porque se nós ficarmos de cá emitindo pensamentos para os nossos desencarnados queridos, de cobrança, de posse, né? Por que você me deixou e etc, esse tipo de coisa, vamos estar estabelecendo um paradigma, uma relação conflituosa, fluidicamente, profundamente desarmônica, e que vai gerar processos perturbadores, tanto para eles quanto para nós. A este respeito, nós temos um exemplo de que fomos testemunha e que achamos bastante instrutivo para a nossa consideração.
né, para este momento. Havia alguns anos, né, um companheiro de serviço, ele perdeu a mãe, né? A mãe desencarnou, um ataque fulminante do coração, e entre ambos, ele e a mãe, existia assim, um processo bastante intenso, aquele amor bem puro mesmo, né, de mãe e filho. E este companheiro estava passando, depois de alguns anos que a mãe havia desencarnado, ele estava passando por um profundo processo de desarmonia no lar. Briga com a esposa, pensando em separação, achando a vida um sofrimento, uma coisa difícil. Quando ele resolve ir até a cidade de Trindade, onde se realiza de vez em quando, né, com uma certa regularidade, este processo de psicografia envolvendo as mensagens de parentes desencarnados. Ele pegou o carro e se mandou para lá. Foi. E durante o caminho, ele fez uma prece e ele disse que, por uma coisa bastante curiosa, por um fenômeno bastante curioso, parecia que a mãe dele estava dentro da cabeça dele, dialogando o tempo inteiro com ele e dizendo: meu filho, não abandone a sua esposa. Ela é uma pessoa maravilhosa, ela é um anjo que Deus colocou na sua vida e você está olhando as coisas pelo ângulo errado. Não tem nada disso que você está imaginando dela. Não, você deve zelar pela harmonia do lar, pelo filho que está vindo. A vida de vocês não pode ir por este caminho que você está imaginando. Eu, sua mãe, estou te falando. E ele pensou: mas que série de pensamento mais maluco é essa, né? Chegou, entrou lá no centro, em Trindade, colocou-se no cantinho, já havia dado o nome e esperou. E o médium em transe psicografando, e de repente chamaram o nome dele. Ele ficou super feliz, né? Puxa, fui brindado com a mensagem da minha mãe. E ele imaginou que viria uma carta, né? Porque o médium escreveu de maneira bastante elétrica, né? Páginas e mais páginas durante muito tempo. E ele pensou: minha mãe escreveu um livro para mim, né? Maravilha. Quando ele chegou à presença, entregaram para ele uma folha com umas 3, 4 linhas escritas. Ele olhou e disse que deu vontade de chorar, né? É só isso. Minha mãe gostava de falar, era meio italiana, né? Falava pelos cotovelos, e só me escreveu essas 3 linhas. Mas quando ele pegou a mensagem, ele olhou e não teve dúvidas, né? Meu filho, já conversamos tudo no carro. E assinar. E ele olhou e me mostrou, né? Tivemos a oportunidade de ver a assinatura na carteira de identidade da mãe e a assinatura na psicografia. Ctrl+C, Ctrl+V, né? Que na informática é o quê? Quando você marca algo e copia, né? Igualzinho a assinatura. Um fenômeno raríssimo, que é o médium polígrafo, a psicografia polígrafa. O que é a psicografia polígrafa? Quando o médium reproduz, ou melhor dizendo, o espírito consegue, através do médium, reproduzir a sua própria caligrafia de encarnado. É tão difícil e complexo o fenômeno que geralmente os espíritos só fazem isso mais na assinatura mesmo, né? Com Chico Xavier isso acontecia o tempo inteiro. Ele foi inclusive objeto de pesquisa de um professor de grafoscopia da Universidade Federal do Paraná, que analisou a assinatura de dezenas e dezenas de mensagens de parentes que foram psicografadas pelo Chico Xavier, né? Então, o exemplo que este companheiro nos mostrou, né, que consideramos o verdadeiro presente, ele é bastante expressivo para que nós possamos refletir a importância do fenômeno, como esse fenômeno às vezes é complexo, é difícil, né? E outra coisa fundamental que a espiritualidade muitas vezes faz questão de nos advertir e chamar a atenção. Olha, não vamos nos colocarmos como centro do universo. Se o seu pai, sua mãe, seu filho, seu tio, seja lá quem for, não veio e não escreveu uma mensagem endereçada diretamente a você,
preste atenção na mensagem geral, que muitas vezes os mentores espirituais, eles fazem um apanhado geral da necessidade e dos parentes que estão querendo trazer alguma mensagem. E naquela mensagem é dito algo de uma maneira geral que serve especificamente para o nosso problema. Não é? Para a gente entender isso, vamos exemplificar. Todos nós hoje aqui, todo mundo que tem WhatsApp, né? Quando a gente fala WhatsApp, os adolescentes ficam bravos, né? Todo mundo que tem os WhatsApp sabe que está rolando uma briga de foice por questões políticas nas redes sociais, o tempo inteiro, não é isso? Os espíritos chegam aqui e veem e sabem que a maioria, 90% estão a par dessa cisânia e dão uma mensagem sobre esse tema que serve para a maioria de nós, porque todos nós estamos envolvidos nisso, não é? Então hoje, se alguém perdeu um filho, perdeu um parente próximo, perdeu alguém mais novo, a mensagem geral às vezes tem essa característica de tocar nesse ponto. É necessário termos 5 minutos, ela estava falando, né? Como diz aquele nosso companheiro, alguém mexeu no relógio. O homem do abraço, né? Ele recebe as nossas melhores vibrações, porque é uma alma maravilhosa, né? Então, a doutrina espírita tem essa perspectiva que nós falamos única, né? Falamos lá no início. Mostrar para nós o quê? Os anjos não são almas especiais criadas por Deus. São aquelas almas, aqueles espíritos evoluidíssimos que pertenceram à humanidade e que voltam sobre seus passos para dar a mão e socorrer aqueles como nós que estamos lutando contra as nossas próprias imperfeições. E os demônios são aquelas almas sofredoras que estão tentando de uma certa forma ainda comungar com a humanidade, repartindo o seu sofrimento, causando sofrimento por N motivos, né, que não vem agora aqui ao caso comentar. Mas anjos ou demônios, espíritos evoluídos ou inferiores, todos eles e nós somos uma coisa só, a humanidade. E essa humanidade deve entrelaçar-se cada vez mais na perspectiva da compreensão e ajuda mútua, né? Então, no momento da psicografia, façamos aquele silêncio interior e exterior, porque o silêncio, o interior é difícil, né? Porque o tempo inteiro você vai ficar pensando, é quase impossível o silêncio interior, mas o exterior é possível e necessário. Porque o sistema da psicografia, não podemos, o tempo não permitiu, né, daí a brincadeira do mexer no relógio, mas o sistema da psicografia e da mediunidade como um todo, ele é um processo nervoso. Os fluidos do corpo espiritual, do espírito, se casam, se conjugam com os fluidos ou o sistema nervoso do médium e estabelece uma sintonia fina, delicada, que no momento da escrita um barulho ou um gesto bruto e um barulho mais alto pode interferir e causar até mesmo um certo desconforto. E naturalmente não é o que nós desejamos e queremos para o companheiro que vai estar em trabalho, né? Então, como que nós podemos auxiliá-lo, podemos e devemos? O silêncio interior. No momento em que silenciarmos interiormente, orarmos por ele e pela assistência espiritual, todos no mais absoluto silêncio exterior, pelo menos, né? E com essa perspectiva, cremos que muitas bênçãos ocorrerão. Mesmo que a mensagem não venha diretamente em nosso nome para nós, muitas pessoas, e às vezes até mesmo nós, seremos, sem dúvida alguma, socorridos. Se o seu parente, se alguém desencarnou, ore por ele, que neste momento outros trabalhadores vão alcançá-lo, sabe onde, no mundo espiritual, e beneficiá-lo. Ok? Então, eu agradeço a atenção de todos, desejo a todos muita paz e vamos orar para que tudo transcorra em paz.